porque aqui é um terreno montanhoso. Então, foi plantado assim no sentido da erosão. E rapidamente foi estacando a parte de cima, foi ficando mais pobre, né? Foi perdendo as qualidades. E o café foi definhando a partir daí. Onde o terreno era bom, até mais um ponto. Onde o terreno era mais fraco, era mais difícil. Então, foi isso que aconteceu. E aqui a produção de café era muito forte, boa. E era o produto principal, apesar de ter milho, feijão, essas coisas assim, mais para o gasto do que para negócio, né? E aí o café foi diminuindo, foi perdendo, porque com esses terrenos enfraquecidos, ele deixava de produzir o suficiente e foi ficando abandonado uma parte desses cafezais. Então, diante disso, começou a nascer capim. Aí o pessoal começou a criar gado. E plantava cana e criava gado nesse meio tempo. Então foi uma época muito pobre, porque o gado fica lá no pasto, lá não dá movimento muitas vezes, a não ser por leite, mas o leite também sempre está no preço ruim para o produtor, principalmente. E a agricultura, que levantou as posses do terreno, a melhoria do terreno, porque já com o esterco da galinha, tinha muitas outras oportunidades de criar, de plantar coisas que já tinha adubo para poder ajudar. Então, daí começou a melhorar, tanto na parte da agricultura, que rendia razoavelmente, como na parte da agricultura que se tornou mais aproveitar, não ter uma outra coisa que substituísse a renda que o café produzia, né? Então, foi meio complicado esse pedaço, porque muita gente tinha para trabalhar, mas não tinha trabalho no campo, porque as pessoas não estavam plantando mais. Não tinha outros meios de ganho e as pessoas ficavam assim numa situação de plantar talvez milho, feijão, essas coisas que tem mais dificuldade de comércio. Então, muita gente ficou pobre e a pobreza era muito grande. Muita gente passava mal mesmo. E aí eles conseguiram fazer, começou a criar a agricultura, trazia pintinho, o Heitor Coatinho começou a vir para cá trazendo pintinho. Então vendia e tal, e aí foi interessando as pessoas a criar galinha. E daí começaram novos métodos de criação, porque um criava com o galinheiro solto, outro criava preso, outro criava no cercado só, e aquela coisa assim. Cada um tinha a sua especialidade. Mas de qualquer forma, a agricultura foi melhorando a situação econômica do lugar. E aí o povo todo começou a também melhorar a situação. E aí as coisas foram modificando um pouco e hoje em dia aqui é um lugar, pode dizer, rico, porque é um lugar que produz muita verdura, muita coisa, que eles destinaram esse esterco, esse adubo da galinha para plantação, e aí foi muito bom. E também abriu esse outro ramo de plantação de legumes e, ao mesmo tempo, a galinha também dava uma outra renda que começou a ajudar e, ao mesmo tempo, arranjar trabalho para muitas pessoas que viviam numa situação difícil de trabalho. E aí foi
melhorando o lugar, e eu acho que a avicultura trouxe assim um período de progresso para o lugar. Apesar de não ser o que era mais importante, mais desejável, que fosse assim uma coisa mais uma comunitária, uma coisa mais cooperativa, coisa qualquer que ajudasse a todo mundo por igual, né? Mas aqueles que tinham mais, faziam mais, os que tinham menos, faziam menos. Mas São José se transformou num galinheiro, porque na época em que começou a avicultura, uma pessoa que tivesse assim 200 galinhas num galinheiro sustentava a família com aquela produção daquela galinha. Era uma coisa que ajudava muito, né? Porque eles já tinham um ganho. Isso aí ajudava mais, de maneira mais forte, mais firme, né? E assim foi. Aí foi melhorando e hoje em dia São José depois já tornou o maior centro avícola da América Latina, né? Porque foi um lugar que tinha galinheiro pendurado e tudo quanto era barranco. Então foi muito bom essa coisa que ajudou ao progresso. Ao lado disso, o desenvolvimento intelectual e tudo mais. As pessoas começaram a ter outras ambições e tudo já modificou o ambiente e a necessidade das pessoas para poder viver no lugar, né? Ajudar outras atividades que não existiam. E eu acho que aí foi melhorar a situação. A agricultura só trouxe melhoria para mim. Meu marido, que era médico, veio para cá, se formou. Ele lutava lá na faculdade para que todas as pessoas que se formassem passassem pelo menos 2 anos no interior do município que tivesse nascido, para levar alguma coisa de novo para o município, dentro do Brasil todo, né? Mas poucos aceitaram essa ideia, mas ele fez questão de manter. Então ele foi convidado para ser professor da faculdade. Mas ele não aceitou, porque queria passar um tempo no interior. Então veio para cá, para São José, que ele nasceu em Petrópolis, e o distrito mais abandonado era São José. Aí ele veio e ficou aqui, em 1943, que ele veio para cá. Ele se formou e veio. Aqui tinha uma mortalidade infantil muito forte, muito grande. Morriam 300 crianças em cada 1000 que nasciam. Era muita gente, né? E ele começou a procurar descobrir por que morria tanta gente, por que morria tanta criança, essas crianças eram fortes, porque na cidade, naquela época pelo menos, morriam muitas crianças assim, na primeira idade, assim, até 5 meses, por aí, porque nasciam com alguma deficiência. Mas aqui não era assim, as crianças não nasciam com deficiência, mas morriam. E por que morriam? Aí foi descobrir que era a partir de 8 meses em diante que começava a maior mortalidade. E então descobriu que era o período da desmama. E a criança não era alimentada convenientemente, e enfraquecia e pouco diante morria nesse período, até 2 anos, 2 anos e pouco. E então ele começou isso, e começou um trabalho de explicação para a alimentação das crianças e tudo, como é que havia de fazer, como é que havia de tratar, e se interessando por isso para poder conseguir diminuir. E quando ele deixou de clinicar, já morriam só 20 em cada 1000. Ele conseguiu o objetivo dele nesse ponto. E aí foi isso que aconteceu. E aí as coisas com a avicultura tinham melhorado, então foi um crescimento harmônico. Com a avicultura, que as pessoas começaram a desejar coisas melhores, estudar melhor e
ter melhor instrução em geral no povo todo, né? E abriu escolas. Aí, quando ele foi vereador, ele quis que cada lugar que tivesse 40 crianças, que tivesse uma escola. Oh. Então, a alfabetização melhorou nessa época, né? E foi melhorando o lugar com essas coisas que foram melhorando. E com a presença da saúde, né? Quer dizer, da assistência médica ao povo, também foi ajudando, porque muitas coisas que eram resolvidas com o curandeiro passaram a ser diferentes, porque o meu marido, Eugênio, queria que fosse assim, atendida a todas as pessoas da mesma maneira. E ele viu que muita gente ia no curandeiro porque não precisava pagar. Então ele também não cobrava. E aí atendia e as pessoas não precisavam pagar. Então a gente começou a ter mais frequência No médico. e menos dinheiro. Aí que era o negócio. Oh. E ele atendia já aqui na fazenda ou não? Hein? Não era aqui na fazenda ainda, ou já era fazenda? Não, eu morava aqui com meu pai e minha mãe, sempre morei aqui. Eu não nasci aqui, mas morei aqui. Sempre. E aí, depois é que a gente se conheceu e continuei morando aqui. O meu bisavô, que comprou uma cismaria de terras aqui em São José. E a sede da cismaria era da Fazenda do Calçado. Você já foi lá? Há muito tempo. É aqui, vizinho aqui. Então, ali na Fazenda do Calçado, tinha 600 alqueires de terra. E ele tinha os filhos, que eles vieram de Vassouras. E então, as crianças eram pequenas, ele botou cada um num balaio, botou no burro, e os filhos todos dentro do balaio. Aí chegou aí, criou esses filhos, e eles ficaram por aqui, rapazes e tudo, e casaram com pessoas daqui também, e ficaram morando aqui. Aí ele repartiu a fazenda em diversos pedaços. E um pedaço foi aqui que ele tirou a fazenda Belém para um dos filhos, que era meu bisavô, chamava Paulino. E o outro lado para Santa Cruz, onde foi, onde era, chamava, como é que é? Saturnino. E ele foi pai daquele Paulino Werneck, que deu um nome no hospital lá no Rio. Que ele era daqui, mas aí saiu, foi estudar medicina, e lá no Rio só tinha faculdade de medicina do Rio, né, que era a gloriosa faculdade. E aí ele, depois de lá, ele foi que trabalhava na saúde pública, fazendo o negócio da vacina obrigatória, aquela coisa toda da vacina na época da febre amarela e varíola, essas coisas todas. E se interessou muito por isso e por outros problemas de saúde. E então botaram o nome do hospital lá, o nome dele, Paulinho Werneck. Negócio de café, e plantava milho, feijão, essas coisas assim para subsistência, né? E o café para exportação? O café que era o primeiro produto mais importante. E mandava para lá, mandava para fora, exportava? Mandava para Magé. O café daqui ia para Magé e Burros. Não. E eram tropas que levavam. Então eu tenho aí uma lista dos escravos daquela época. Então dizia que eles tinham mais valor, que cada um tinha um valor, né? E então tinham mais valor aqueles tropeiros, porque eram responsáveis pela tropa, pelos burros, né, que tinha que cuidar, e pela carga que levavam. Então eu sei que esses escravos que eram tropeiros
tinham mais valor por causa disso, que eram responsáveis por essa tropa, né? A abolição dos escravos, teve um jogo político ou não? eu acho São que Paulo foi- e Rio de Janeiro. não, eu acho que foi uma coisa que era justa e já foi tarde quanto ao outro, porque muita gente sofreu, né? Que tinham patrões que eram bons e outros patrões que gostavam de judiar das pessoas, né? Então, o negócio não era muito bom. Agora, esses que judiavam, assim, os escravos normalmente na abolição, eles saíram de lá, né? Porque viu que o negócio não andava bom, saíram de lá. E aqueles que trabalhavam normal, eles ficaram, a maioria dos escravos ficou. Mas em outros lugares não ficou muita gente, né? Porque os patrões eram muito desumanos, eu acho. E até não era só para a parte econômica, para a parte do trabalho, mas assim, a parte assim, eles aproveitavam das mulheres, dos escravos, dessas coisas todas, era uma situação que envolvia muitas coisas, né? Essa Isabel, ela foi escrava, não foi escrava aqui, ela veio do Ceará no tempo da seca, a maior seca que deu lá foi em 1877. Então, não podia plantar porque não dava nada, levou 3 anos sem chover, então era difícil, né? Então os patrões tiveram que vender muitos escravos para poder evitar tratar e tudo dos escravos. E essa pessoa veio no meio disso, né, desses escravos que foram vendidos, veio para o Rio. Aí eu me lembro dela que ela trabalhou aqui muito tempo, depois de já era mais escrava, nem nada não. E trabalhava aqui, então eu falava com ela, Tia Isabel, por que a senhora, como é que a senhora desde lá, onde que a senhora ficou? Porque chegava o navio e ficar onde? Aí ela disse, a gente ficou num lugar assim, igual um curral de boi. Um cercado assim, igual um curral de boi. E pediram a Deus para se alguém para comprar a gente para a gente sair dali, porque essa Cismaria foi dividida em acho que 3 ou 4 partes, que esse pedaço aqui era para o meu bisavô. E depois teve lá Santa Cruz, que era do Paulinho Werneck, que era para outro irmão dele, que era Saturnino. Depois teve Calçadinho, que foi para uma filha dessa família. E teve lá para o lado da Santa Cruz, e para o lado de outros, lá para o lado do Valpesco, desse lado, já era de outro. Cada um ficou com um pedaço grande, né, na fazenda. E então, ficaram aí, cada um para o seu lado. Que era da Irmandade, tinha uma Irmandade, e as Irmandades tinham um cemitério e mandava também na igreja, administrava a igreja. Então, tinha o padre que ficava aí, tinha um padre que ficava sempre. E mais os adeptos lá, os outros católicos que acompanhavam a coisa dele. Mas não tinha assim muito movimento, porque antigamente, assim, por exemplo, a ida, por exemplo, daqui para lá, para outro lugar, era difícil, né? Porque não tinha condução, não tinha nada de ônibus, não tinha nada dessas coisas, então era a pé. Nem todos se habilitavam a andar a pé, né? E aí conseguiu, muita gente, mesmo assim, tinham bastante católico nessa época. Depois é que vieram outras religiões. Das atividades aqui da fazenda, aí era o café? O principal era o café. O café. E depois? Pois é, depois começou o gado, mas o gado também já não era muito bom, né? Porque passa muito tempo no pasto para criar, para dar carne, né? Ou então para tirar leite. Leite também não dava quase dinheiro, porque o leite está sempre barato. Foi o doutor Eugênio que criou a cooperativa?
Fez. Meu pai criou uma cooperativa de produtor de leite em 1942. E aí ele chamou produtores porque tinham pessoas e empresas que compravam leite produzido aqui em São José, levavam de trem e lá eles beneficiavam o leite e cuidavam. E então essas pessoas exploravam muito os produtores. E meu pai, vendo isso, ele também era produtor de leite, aí ele resolveu fundar uma cooperativa. Aí ele contava que ele chamou as pessoas e explicou que em vez do fulano ser o dono da coisa e explorar eles poderiam fazer um rateio nisso e viver um lucro da cooperativa. A cooperativa seria uma coisa que lutava por todos os produtores. Então o pessoal todo aprovou. Então meu pai contava que aí ele virou assim e tinha um livro para as pessoas assinarem, se aderindo a essa ideia. E aí olhou assim e já estava o salão quase vazio. Ninguém quis ficar para assinar? Ninguém ficou? Ninguém queria assumir. Olha! E foi difícil. Foi difícil, é dificuldade. Aí ele assumiu, eles ficaram na época, muito dinheiro, em 1942, 400 contos era muito dinheiro. E então ele ficou responsável por aquilo e foi presidente da cooperativa e começou a fazer as prestações, pagar aquilo direitinho, pagou tudo. E aí no dia que... Então eles ficaram dono da cooperativa, né? Agora a cooperativa é nossa, todos os produtores, porque aderiram à ideia. E então cada um saiu procurando também se explorar um caso. E alguém que ficou responsável começou a desviar produto, essa coisa toda. Daqui a pouco a cooperativa estava pifada. Mas aí vieram de novo pedir meu pai para ser presidente outra vez. Porque um roubava daqui, outro roubava dali, mas o meu pai não roubava, não queria roubar. E assim tornou voltar a cooperativa. Mas nesse tempo, muitas pessoas do Rio conheceram aqui em São José, acharam que aqui tinha um clima bom, como de fato tem, né? Um lugar bom, que não é muito frio e é muito quente, mais temperado e tudo. E começaram a querer comprar terreno aqui. Então procuravam desvalorizar os terrenos aqui para que as pessoas não procurassem comprar. Então veio um e criou, que disse que aqui em São José tinha uma doença, tinha não sei o que lá, que então isso aqui não podia. E então as pessoas se afastavam, porque vai comprar um terreno que tem uma coisa dessa, não vai querer, né? E assim, muitos se afastaram. E teve um que comprou um terreno lá pro lado da Serra do Capim. Então, há muitos anos que morava gente, tinha famílias que moravam lá e gente que viveu lá há muitos anos. Nunca tinha saído de lá. Meu pai contava que eles fizeram uma estrada para ir lá na Serra do Capim. Então arrumaram a estrada, então foi inaugurar. E o meu pai tinha os primeiros carros de São José, ele comprou. Então foi com o carro lá, todo mundo ficou admirado, porque muita gente lá não conhecia nem carro. Aí foi, então ele contava que num barranco que eles cavaram assim, tinha uma velhinha, subiu pelo barranco para cima, porque eu nunca tinha visto o carro, era uma coisa assim. Mas aí eles criaram, que a água de lá tinha um negócio, um produto que atrapalhava tudo, que atrapalhava a saúde das pessoas, que não podia beber aquela água, não sei o que tem, então para ninguém comprar terreno. Desvalorizar. Se fazia lá com os terrenos de lá. E assim fazia. Sempre aparece alguém que é mais esperto. Depois, Eugênio, que é meu marido, você sabe disso, né? Ele era médico, me formou
veio para cá. Então, ele queria lutar para acabar com a mortalidade, tanto infantil como a mortalidade de gestantes que morriam muito por falta de atendimento. E aí, ele começou a lutar para ter um hospital. As pessoas, quero hospital, não sei o quê, mas dá o dinheiro que era ruim. Custou, mas conseguiu fazer o hospital. E com o esforço dele, que ele ficava lá de mão de obra, ajudando a fazer o hospital e encaminhando a obra, graças a Deus conseguiu fazer e salvou muita gente nesse hospital já, graças a Deus, apesar de não ser o supra-sumo, mas já fez muitas coisas, muitas curas, né? Que ele já estava com o hospital adiantado, que já tinha feito muita coisa com o terreno que o departamento de café cedeu para eles aproveitarem algumas obras que estavam paradas, porque a produção de café acabou. Eles tinham feito o departamento para poder beneficiar o café e fazer outras coisas com o café. Mas ninguém fazia mais nada porque não tinha mais café, do jeito já fez quando acabou o café. Então, cederam uma parte lá e ele reformou, fez umas coisas lá para poder trabalhar no hospital. Então começou a funcionar o hospital lá. Mas antes disso, ele foi atender um parto. E naquele tempo ainda tinha um agravante para atender as pessoas, que era a falta de gasolina. Não tinha gasolina por causa da guerra. Havia racionamento de gasolina, ninguém tinha gasolina. Mesmo a ambulância não tinha gasolina. Então, ele foi a cavalo para atender essas pessoas, porque era longe, né? Chegou lá, atendeu o parto, e chegou e viu a mãe que tinha morrido com uma hemorragia muito forte, e a criança que nasceu morreu afogada no sangue da mãe, e 8 crianças chorando perto. Aí ele ficou muito emocionado com aquilo, porque ele lutava tanto, uma mãe ainda jovem, com tantos filhos, e aí morrer assim, uma coisa que não tinha muita ciência para resolver, né? Então, aí ele chegou na cidade, na São José, e falou com uma cliente, ele tinha um cliente que ele ia sempre lá. Esse cliente tinha barriga d'água, então ele tirava a água da barriga do homem. E então, conversando lá, ele falou, hoje eu vi uma coisa que eu fiquei muito emocionada, que foi isso, assim, a morte da moça e tudo mais. Aí a esposa do cliente dele ficou quieta, ouviu a história, não falou nada. Então, depois de uns dias, ela disse assim, será que o senhor me promete uma coisa? Ele foi e disse assim, eu sei que a senhora é uma pessoa sensata, se a senhora for me pedir alguma coisa, você vai pedir uma coisa possível, né? Aí disse, quando o senhor fundar esse hospital, o senhor vai botar o nome de Santa Terezinha. Aí ele disse assim, tá certo, mas eu não vou fundar o hospital porque eu não sei se eu vou conseguir fazer. Estou lutando, mas não sei se eu vou conseguir chegar lá. Aí quando fundou o hospital, botou o nome de Santa Terezinha. E aí ficou, por esse motivo que ficou Santa Terezinha. Tinha poucos carros aqui em São José, devia ter uns 5 ou 6 carros só. Para tudo, Mas já todo mundo tinha outras conduções, né? Tinha charrete, tinha não sei o que lá para poder substituir O carro. mas o carro era melhor, mas acontece que não tinha mais gasolina, ficou tudo parado. Aí esse tempo ficou parado, o tempo da guerra, que foi de 39 até 45. Não foi todo o tempo, não. No princípio tinha gasolina, mas depois tiveram que fazer racionamento, porque a gasolina só vinha de fora, né? Porque o meu pai gostava de influir nessas coisas todas, e o pessoal gostava de que ele tivesse ação nessas atividades gerais aí do lugar,
porque tinha muito conhecimento, que ele estudou no colégio em Petrópolis, que é o Colégio São Vicente, que muitas pessoas que eram líderes de muitos lugares estudaram lá também. Então ele conhecia muitas pessoas assim, de colégio e tudo, e tinha facilidade de se comunicar com essas outras pessoas e de adquirir a simpatia deles, né? E aí meu pai fazia isso. Aí ele foi candidato para vereador de Petrópolis. Aí foi candidato e até hoje não teve nenhum vereador que tivesse a quantidade de votos que ele teve. Nossa. Ele teve Quanto? 5.000 votos Nossa. para vereador. Ele era muito querido, porque ele era uma pessoa assim que ele tinha posse, mas ele não era de se mostrar rico, não sei o que, não. Ele gostava de mostrar usando aquilo para fazer alguma coisa de bom para os outros. E então, muita gente gostava dele. Muita gente doente procurava hospital, tinha necessidade do hospital e não tinha jeito. Então, ele tinha conhecimento da pessoa do Hospital Santa Teresa lá em Petrópolis, então indicava para lá, ajeitava, as pessoas iam, se curavam. Então, gostava muito dele por isso. E ele tinha pena das pessoas doentes, né? Gostava de ajudar aqueles que estivessem doentes. Então dona fazia Ana, essas coisas todas. que história bonita, viu? E a senhora continua fazendo isso, né? Hein? E a senhora continua fazendo isso, as pessoas continuam, a senhora é super querida na cidade. Que então, deu continuidade, a filha Não, continua a missão. Não, eu acho, eu estudei no colégio em Petrópolis, mas eu acho que é uma coisa que a gente que aprende alguma coisa tem necessidade de levar isso para os outros, né? Não ficar guardado dentro de si. Então, se a gente tem algum benefício que proveitoso fazer, deve transmitir para os outros, né? Outro dia eu encontrei um rapaz, ele na rua, eu estava saindo da moça que é fisioterapeuta, aí ele me viu, cumprimentou, eu nem lembrava dele. Aí ele disse assim, sabe por que eu sou gago, que eu não deixei de ser gago? Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Ele disse assim, foi por causa da senhora. Eu falei, por quê? Porque a senhora estava na oficina lá onde eu trabalhava e eu era gago. Então, a senhora escreveu uns nomes no papel, me deu para ler. Aí eu li aqueles nomes. Falei, você não leu direitinho? Não gaguejou. Por quê? Porque você pensou nessas palavras. Agora você vai pensar antes de falar para não precisar gaguejar. Aí ele disse que fez assim e deixou de ser gago. E assim, que ele agora não era mais gago. Sim. Eu acho que a gente deve ser honesto, trabalhar dentro de um objetivo de colaborar com a comunidade, né? E procurar meio de ajudar o lugar onde a gente vive. E a quem procura por a gente. Tem um sonho de ver os lugares melhorarem, né? Com as ideias que aparecem atualmente, a gente poder favorecer aquelas que são justas e honestas, poder colaborar no lugar, no crescimento do lugar, de uma maneira certa.